Comissão Especial da Câmara dos Deputados lá em Brasília está apreciando agora exatamente esse ponto, o parecer sobre o fim da escala 6x1. Essa proposta prevê um período de transição de pouco mais de um ano para a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas. Vamos então ao vivo a Brasília com a nossa repórter Luciana Amaral. Boa noite, Luciana. Você que ganha menos de 16 Oi, William, muito boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no WW. Excelente semana. Olha, William, os deputados estão discutindo o assunto nesse momento. Quem fala é o deputado federal Maurício Marcon, do PL do Rio Grande do Sul. Essa reunião de hoje começou já por volta de umas 5h30 da tarde e mais cedo o relator Leonardo Prates leu o relatório dele em mais de 3 horas e meia. A tendência é que haja um pedido de vista, ou seja, mais tempo para análise do texto por parte dos deputados federais. Agora mesmo a gente está vendo um embate entre uma pessoa, um visitante aqui na comissão com o deputado. Tentando acalmar aqui um pouco os ânimos. Bem, como eu disse, a tendência é de que haja um pedido de vista, mais tempo para análise do texto e que a votação em si, aqui no colegiado, aconteça na quarta-feira. O governo também quer que a votação aconteça no plenário na própria quarta-feira, mas isso vai depender, é claro, do tempo. Bem, o que traz, então, essa proposta que foi oficializada hoje? A escala de trabalho passaria de 6x1 para 5x1, portanto, 5 dias de trabalho com 2 de descanso, não necessariamente consecutivos, e a preferência é que um desses dias de descanso seja no domingo. Já a jornada de trabalho cairia de 44 para 40 horas semanais, sem redução de salário. Só que essa mudança não é imediata. Quando ela passaria a valer? Tudo levaria até 14 meses para entrar em vigor depois da promulgação. E como? A proposta traz 2 etapas. A escala passaria a ser de 5x2, com até 42 horas semanais, 60 dias depois da promulgação da proposta. Um ano depois do fim desses 60 dias é que o máximo de 40 horas semanais entraria em vigor. A apresentação desse texto, do fim da escala 6x1, estava prevista para acontecer na semana passada, mas justamente diante da necessidade dos ajustes, especialmente em relação ao período de transição, foi apresentado só hoje, inclusive depois de uma reunião do presidente Lula com o presidente da Câmara, Hugo Mota. E o que a gente tem visto é uma articulação muito bem azeitada entre o Palácio do Planalto e os deputados federais, entre Mota. O resultado até agora é inclusive melhor do que o esperado pelo governo em relação à transição. Agora, o consenso é claro que as eleições ajudaram a acelerar esse processo. Isso porque os deputados e também o governo querem que os trabalhadores possam sentir o impacto dessas mudanças antes do primeiro turno eleitoral, antes, portanto, do início de outubro. A preocupação maior agora do governo é com a tramitação ao longo do Senado Federal. O presidente Lula, lembrando, ainda vive uma relação muito conturbada com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre. Mesmo assim, a previsão do governo é que, chegando lá no Senado, a PEC possa ser aprovada em 30 dias. É uma estimativa bem otimista. Isso vai depender em quanto que a oposição vai insistir em emendas e se parte do texto vai ter que voltar à análise aqui da Câmara dos Deputados. Mas é isso, então. A análise segue acontecendo aqui no colegiado. A gente está vendo ainda os ânimos um pouco aflorados e a perspectiva é que continue assim, viu, William? Volto contigo. Obrigado, Luciana. Os ânimos aí um pouco exaltados, como você destacou, criam um som de fundo bastante difícil, truncou um bocado a sua participação. É o que acontece quando a gente tem transmissão ao vivo, televisão é assim mesmo. Mas a gente acha que conseguiu, a nossa audiência também, captar bastante bem, digamos, as suas considerações finais, Luciana, como repórter, na qual você nos informa a rapidez com que se quer que essa matéria tramite. Obrigado, Luciana. Boa noite aí para você, em meio aos ânimos exaltados, ao trabalho do repórter mesmo.
Daniel Rittner, começando por você em Brasília. Alguns dos especialistas que se debruçaram com mais calma, coitada da Luciana no meio, evidentemente, daquela barulhada, tinha a sua própria dificuldade, mas, como eu digo, isso é normal numa transmissão ao vivo. A gente não trabalha em transmissão ao vivo com ambiente estéril e controlado. Se manifestaram horrorizados. Em boa parte, o parecer do Léo Prates configura um ataque a vários pontos da reforma trabalhista. Acaba com a jornada 12/36, por exemplo, negociada individualmente. Mantém um vocabulário que se caracteriza pela expressão a lei poderá, a lei poderá. Tudo que pode também não pode. Então, o parecer sugere uma insegurança jurídica, cujas consequências, em última análise, caem em cima de quem? Dos trabalhadores. Esse costuma ser o resultado quando medidas do alcance social que essa medida tem, nós não estamos falando de economia, são tomadas por razões políticas mesquinhas, no caso uma oligarquia política regional do Paraíba, que pretende eleger alguém lá às custas dessa tramitação e, evidentemente, a medida eleitoreira do presidente da República, buscando alguma coisa que diga que o seu governo tem uma marca. Daniel. William, essa é a bala de prata que a campanha de Lula à reeleição espera que faça efeito nas urnas. Tem muita coisa, a gente passou a viver num ritmo de dia sim, dia não, tem uma nova benesse, tem um novo pacote, uma nova linha de crédito bilionária, um fim de taxa das blusinhas, mas tudo isso tem um efeito relativamente pequeno perto da bomba de votos que o Palácio do Planalto espera atrair para a campanha à reeleição de Lula com a PEC da redução da jornada de trabalho e do fim da escala 6x1. Você comentou, William, sobre a rapidez com que o governo espera que a proposta tramite. Eu acentuaria a rapidez com que o governo espera que a proposta seja implementada. Essa é a grande novidade do dia, porque todos os sinais até agora que vinham sendo emitidos pelo relator da PEC, até pelo presidente da Câmara, que tem sido um grande aliado de ocasião para essa matéria do Palácio do Planalto, mas tudo que foi transmitido em conversas com o setor privado, e eu estou falando, por exemplo, das grandes confederações patronais, CNI, CNA, CNC, vinha na linha de um tempo de transição na faixa de 2, 3, até 5 anos e de algum tipo de compensação que o Palácio do Planalto resistia e que a Câmara acenava. Primeiro se falou da desoneração da folha, depois passou a se falar desse tempo de transição, depois de alguma coisa que pudesse fazer com que a redução da jornada significasse menos horas de trabalho por semana, mas que essas horas de diferença entre as 40, que é o ponto de chegada, e as 44 de hoje, tivessem não cobrança de encargos trabalhistas, por exemplo. Sistema S, contribuição previdenciária, etc., de modo a reduzir o impacto para o empregador. Nada disso surgiu. E o que surpreendeu o empresariado, surpreendeu a gente que tem coberto isso sistematicamente desde o início, e surpreendeu os próprios parlamentares que vinham dialogando com o relator e com o Hugo Mota, é que geralmente nesses textos você tem uma gordura para ir para o Senado. Todo mundo quer fazer uma benesse aí em troca de votos. A Câmara também quer fazer, o Hugo Mota também quer fazer, como você acabou de acentuar. Então tem que deixar alguma gordura para que os senadores possam mais adiante também acenar para os seus eleitores e dizer que estão votando pró-trabalhador. Essa gordura já acabou na Câmara. Então esse é um ponto de interrogação, porque o texto já veio muito favorável ao que defendia o Palácio do Planalto, ao que vinha costurando o Hugo Mota, e não deixou nada para o Senado aperfeiçoar na linha de busca de votos. Então, o trabalho do ponto de vista do empresariado, das confederações patronais, se complica. A gente não sabe se as ameaças são verdadeiras, se isso vai ser um choque negativo de competitividade ou não, é o discurso do empresariado, mas a se adotar a linha do empresariado, o texto veio muito pior do que eles próprios esperavam. Enquanto você nos informava, Daniel, foi concedida a vista coletiva
essa matéria da qual estamos tratando, ficou então para ser votada nessa comissão especial, que vocês estavam vendo as imagens agora há pouco com a Luciana ali, na quinta-feira, 28. Se aprovado esse texto do qual estamos falando, segue para o plenário no mesmo dia. Há uma incongruência ali, Thaís, não sei se você conseguiu entender melhor do que eu consegui. Nesse parecer, que é o parecer do qual sobre o qual a Luciana estava reportando e sobre o qual estamos falando agora, contratos em vigor na data de publicação da emenda, cuja execução envolva emprego direto de mão de obra, essa redução será aplicada após aditamento contratual. Nós estamos falando da terceirização. Nós estamos falando do sem número de empresas privadas que fizeram contratos com órgãos públicos. E aí, como é que fica a situação delas? Então, William, essa é uma preocupação. A gente fica trazendo aqui a posição do setor privado, mas o setor público também está muito preocupado, porque o choque de custo vai acontecer. A primeira leitura aqui é de que a saída para não ter tanta resistência é criar isenções. Então, vai isentar os mais ricos, vai isentar os de maiores salários, vai isentar os trabalhadores que estão sob contratos de concessão do governo, vai isentar servidores públicos, vai criar ainda mais distorção. Então, assim, quem são os elegíveis? Por que o servidor público vai ter uma isenção no mercado de trabalho em que eles são estáveis e são formais? E os formais, porque vamos combinar aqui, porque essa é uma lei que vai atender apenas os trabalhadores formais, os trabalhadores informais eles vão ter que se virar com o que conseguirem acertar com quem os contratar, vai criar ainda mais distorção. Eu lendo, William, aqui, a gente está lendo juntos aqui o que está acontecendo, eu me lembro muito de uma frase do professor José Pastore, que é a nossa fonte aqui, talvez uma das pessoas que mais entendem de mercado de trabalho no Brasil. E que está horrorizado com tudo isso. Há muitos anos me disse, Thaís, infelizmente no Brasil o trabalhador é um risco, ele não é um ativo, ele é um risco do empregador. Né? Lembrando que o Brasil é um país feito de pequenas e médias empresas, em que o empregador se confunde com o empregado muitas vezes. E, por esse texto, o trabalhador me parece um fator de risco e, ao mesmo tempo, refém de uma legislação que não vai proteger o trabalhador. Pelo contrário, vai engessá-lo. Então, assim, toda leitura de fazer a modernização, porque na modernidade o trabalhador quer trabalhar menos horas, quer trabalhar menos dias, beleza, mas o regramento, o arcabouço legal que está sendo criado é contra a modernização do ambiente de trabalho. Caio, vamos ao ambiente político em torno disso. William, a chave agora é o Senado, Davi Alcolumbre. A gente sabe que a relação não existe entre ele e o presidente Lula, mas a gente sabe também que é muito difícil para os senadores colocar uma digital contrária a esse projeto. Onde que a gente pode prever alguma coisa nessa tramitação no Senado? O calendário do governo prevê, como o Daniel colocou, a implementação já a partir de 15 de setembro, mais ou menos. Se for no calendário que o governo planeja, que seria aprova essa semana na comissão especial, talvez plenário já. Na quinta-feira, se for aprovado. Na quinta-feira vai para o Senado ali, talvez um mês e pouquinho de tramitação antes do recesso. Então, aprovada, promulgada, coloca 60 dias, que foi uma novidade, estava 90. Agora, hoje, o relatório saiu com 60. Calcula 60 dias depois de 15 de julho, mais ou menos, a 15 de setembro. Ou seja, no calendário do governo, em princípio, o eleitor vai para o primeiro turno no dia 4 de outubro, já sentindo na pele os benefícios, os efeitos dessa PEC. Agora, é claro, se a PEC vai para o Senado, tem um movimento intenso do setor produtivo. O presidente da Fiesp, Paulo Scaff, vai estar amanhã com o Davi Alcolumbre, com mais de 30 empresários, justamente, e não é nem para negociar, né? A tese do Scaff é parar, né? É difícil, mas o movimento agora se joga todo ali para o Senado. A gente pode pensar que talvez o Senado vá aprovar, mas não com o calendário idealizado pelo Palácio do Planalto, porque qualquer alteraçãozinha lá volta para a Câmara, aí de repente já entra ali para agosto, setembro, 60 dias fica para depois da eleição, talvez. Mas tanto no Senado quanto na Câmara o que a gente mais ouve é que ninguém vai votar contra a hora que for no plenário.
William, sabe que a gente está falando aqui muito da reação do setor industrial, né? Mas tem um setor com quem eu conversei hoje, que é o do varejo, que emprega 9 milhões de pessoas, direto e indiretamente, e que tem atendimento diário, né? Um dos empresários de uma das maiores cadeias de mercados no Brasil, disse: Thaís, faz meses que eu tenho 300 vagas no Brasil todo que eu não consigo preencher, porque eu não consigo encontrar mão de obra que queira, com carteira assinada, trabalhar. Eu já adotei a escala 5x2 na rede toda e eu tenho 300 vagas abertas. Se eu hoje mal consigo operar com 300 vagas abertas, como é que eu vou fazer tendo uma redução de jornada sem redução de salário? Então, o engessamento que essa legislação vai provocar com um impacto de custo na gestão das empresas, e aqui eu estou citando um empresário de uma grande rede, mas lembrando, como eu sempre falo, né, que 90% das empresas no Brasil são pequenas e médias, empregam até 10 pessoas, o impacto de custo para essas empresas é isso que o governo rechaça esse impacto. Ele diz que é um drama, que é um terrorismo do setor privado. Daniel, está me pedindo a palavra. O que a Thaís está colocando, só queria reforçar isso, demonstra claramente o risco do assodamento na discussão de propostas tão estruturantes como é o caso desta. A gente viu no ano passado uma medida também muito vendida, não tem a mesma capacidade de impacto eleitoral que tem essa agora, mas também muito importante, que era o crédito consignado privado. E o discurso é ótimo e absolutamente razoável, tentar trocar crédito caro para o trabalhador por outro crédito barato. Na semana passada, William, tinha um CEO de uma grande rede de varejo, dá o nome aos bois aqui que não tem problema nenhum, o presidente da Açaí Atacadista, dizendo que entre 20% e 25% dos seus empregados hoje, que estão comprometidos com crédito consignado privado, recebem ao final do mês um olerite, ou em algumas regiões, como se diz, contra-cheque, zero. Não recebem absolutamente nada, porque o salário está todo comprometido com o consignado privado e outras despesas, outras dívidas. Da mesma forma, tem gente pedindo demissão, achando que se livra do emprego atual, não precisa mais pagar o crédito consignado e vai para a informalidade. Então, esse é o risco de termos medidas, sim, assodadas, discutidas em cima da hora. Esse é o risco de, na prática, ter um efeito que é o efeito que não se quer ter. Por último, Caio, qual é o calendário mais provável na tua avaliação das forças políticas? Você estava nos informando agora há pouco, 15 de setembro, você está achando difícil? 15 de setembro, considerando a indisposição do Alcolumbre com o Palácio do Planalto e considerando a possibilidade do Senado poder alterar essa PEC retornar para a Câmara, eu acho um calendário muito otimista, mas, enfim, se tratando de governo, se tratando de Senado, se tratando de uma PEC com apelo popular, é possível, mas eu não acho provável. Acho provável que em algum momento, neste ano, ela seja aprovada e promulgada, mas não nesse calendário ainda pré-eleitoral. Mas isso como uma aposta, te respondendo intuitivamente. Claro, William, nós estamos especulando sobre o futuro. Vai depender tudo desse processo político daqui em diante.